Dona Fernanda, você escreve, o que que você escreve? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu gosto de escrever, assim, acho que desde criança, quando eu era criança eu escrevia livrinho pequenininho. Ah, que legal. São É. contos, poesia, coisas técnicas, o que que você escreve? Não, quando eu era bem pequenininha, escrevia, assim, coisas bem banais, assim, né, historinhas. E aí, quando eu já estava, acho que na adolescência, no início da adolescência, eu escrevi uma história dramática, Hum. assim. Mas aí depois só escrevi diários e agora eu escrevo textos, né? Escrevo textos lá no Instagram Ah, e legal. são textos assim motivacionais, né? São textos motivacionais, mas qual que é o intuito desses textos? É expressar o quê? Que eu imagino que quando uma pessoa escreve, ela traz aquele fluxo para a mão, para ela rabiscar tudo que ela tem de levar de sentimento e mente ali para o papel. Para que, qual que é o intuito da sua escrita? Eu sinto vontade de escrever assim quando, por exemplo, quando acontece alguma coisa que me fez bem, sabe? Ou algum insight que eu tive, alguma coisa assim, aí eu gosto de escrever, não contando exatamente o que aconteceu, assim, né? Os fatos exatos, mas o sentido, né, que tem por detrás daquilo, assim, aprendizados. Legal. E às vezes que eu acho que vai ajudar outras pessoas também, e sempre com esse fundo de motivação, eu gosto de levar muito o lado da esperança, assim, e também voltando de novo naquele ponto, de sair do automático, né? Eu gosto muito também de falar sobre atenção plena, mindfulness, né? Que é você estar no momento presente e estar observando, né? Assim, a natureza, o céu, né? O tempo. Agora, por exemplo, está chovendo aqui. Sim, sim. E são esses. É interessante ver que quando a gente coloca o ponto de observação para coisas maiores que nós e coisas externas, né, absolutas, né, por exemplo, uma nuvem carregada de chuva ou um pôr do sol, ou então uma montanha cheia de vegetação, ou sons que vêm da mata, que são coisas externas e não controláveis, né? Traz essa recarga, né? Traz esse encontro de nós conosco mesmo, né? E é interessante também ver que você gosta de compartilhar coisas positivas, coisas que vão para frente, né? Tem muita gente que usa o Instagram e o Facebook lá para falar, não, aquela pessoa fez isso, aquela outra pessoa fez aquilo, aí a novela das oito não sei o quê. Que a novela, bom, enfim, novela deixa para lá, que é uma esfera que eu, eu não posso opinar muito, senão eu vou começar a falar mal um pouco da vida também. É, mas legal esse seu ponto de vista. E assim, Eu gosto de contemplar, né? Como se fosse uma contemplação mesmo. e as pessoas te retornam sobre os seus escritos? Elas dão algum feedback? Você tem casos de que, de repente, você escreveu alguma coisa e você, de fato, inferiu positivamente na vida de uma pessoa, que ela chegou, poxa, Fernanda, muito obrigada, aquele dia eu estava precisando escutar aquilo, alguma coisa assim? Já, já, já sim. Às vezes acontece, as pessoas, né? Às vezes vão lá e comentam assim, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Ou então, nossa, adorei. Fernanda, conta para nós um pouco. O que que é o ego, tecnicamente falando? Então, o ego, né, tecnicamente falando, ele é como se fosse um advogado, que ele vai negociar com as diversas instâncias, né? Por exemplo, é, é o que a psicanálise chama de id,
que são os desejos, né? O lado mais dos instintos, o lado mais selvagem. Uhum. E o lado condicionado, que é o superego. Não, eu tinha notado que o ego também tem sua função necessária, né? Qual que é a função do ego? Que é o bom egoísmo. O bom egoísmo? É. Como assim? O que é um bom egoísmo? Para mim, egoísmo é uma coisa ruim. Não, tem um bom. tem o bom egoísmo também. O que é um bom egoísmo? Então, o bom egoísmo é a parte da pessoa se cuidar, né? É o autocuidado que a pessoa tem consigo mesmo. E também no sentido dela se preservar, né? Por exemplo, se você usa o bom egoísmo, você não... Às vezes, se tiver uma pessoa passando dificuldade, você consegue ajudar melhor aquela pessoa. Porque aí você não entra, né, junto daquela vibe, né? Daquele pessimismo, por exemplo. Porque você tem o seu egoísmo, que é aquele egoísmo saudável. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo interpretar o que você está falando. Na verdade, um egoísmo ótimo significa que dentro de uma escala supondo, de 0 a 10 de egoísmo, existe um ponto ótimo, e esse ponto ótimo seria o bom egoísmo, e faz com que você consiga ficar centrado em si mesmo e consiga atuar no mundo, fazendo suas tarefas, ajudando outras pessoas, sem se abalar com o problema dos outros, né, com os problemas externos. Ou seja, é um caminho meditativo. É um caminho para dentro. É isso. Legal. Não, mas aí não pode misturar as duas coisas. Mas muito egoísmo, aí seria o quê? Muito egoísmo. É uma pessoa que não olha para nada. Só para ela mesma. O mau egoísmo, o egoísmo ruim, né? É aquela pessoa narcísica, né? É a pessoa que só pensa nos interesses dela, que aí cai no exagero. Aí, né, o bom egoísmo é quando você se respeita, né? Seu autocuidado. Você cuida de você lembra de você, né? E o egoísmo ruim é quando você lembra só de você. Você esquece que tem os outros também, né? Me parece que egoísmo e altruísmo, então, não é um mais um e menos do outro. Parece que eles correm em paralelo. Né? Que se você for egoísta num ponto ótimo, ou seja, se você souber olhar para você de uma maneira mais equilibrada, você consegue ser otimamente mais altruísta também. Exatamente. Porque às vezes a pessoa é muito altruísta, mas ela quer tanto ajudar os outros que ela não se ajuda. Isso é uma coisa importante. Porque tem pessoas que são, né, muito altruístas, têm um coração muito grande, né, um coração assim, muito bom, querem fazer o bem, mas aí elas acabam... É um erro até ridículo, né? Peraí, Continua. Vamos lá. É como se fosse uma coisa assim, até ridícula, né? Você vê, imagina, a pessoa vai lá ajudar, ela tá fazendo bem, ela tá se sentindo bem, porque quando a gente faz o bem para outra pessoa, a gente se sente bem, né? Então ela tá se sentindo bem, mas ela esquece, né, dela mesma. Ela esquece que ela também tem que se cuidar, né? Se alimentar, até o básico, né? Beber então, água. é isso que eu ia falar. Se a gente voltar para aquele começo da conversa, né, uma pessoa que às vezes está... não é esquizofrênico, é o outro. Neurótica. Se ela está neurótica, ela acaba, até em boas intenções, fazendo mal para si mesmo. E não consegue ajudar, e aí não consegue mais ajudar, né, as outras esse pessoas. Jogo da vida é complicado, né? Porque para você ajudar o outro, você
né? Você também tem que ter esse bom egoísmo para você se ajudar também. Você tem que estar bem para poder ajudar o outro. Então, né, tem aquela questão de ter um limite. Você ajuda, mas aí você tem que ter o seu tempo, né? De descansar. Esse é Sim. um ponto importante também, né? De as pessoas, uma questão até da atualidade, né? Do estresse. As pessoas estão tão como se tivesse assim muita informação chegando, né? Muitos estímulos, e aí a pessoa não tem aquele tempo para descansar, desligar de tudo e ter o contato com a natureza favorece isso, esse relaxamento. Mas não precisa ter o contato com a natureza só ajuda, né? Mas, isso é importante. Legal, interessante saber isso, né? Que apesar do corpo biológico ser parte da natureza, você está com mente e sentimentos centrados, você consegue se projetar em vamos supor, num mar de tranquilidade de alguma forma, e você consegue Isso. encontrar um equilíbrio também, independentemente de onde você está. Até mesmo Isso. dentro casos de prisão ou nos campos de concentração nazistas, que as pessoas chegavam, encontravam um determinado caminho de autoiluminação, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e acabavam fazendo grandes progressos nos seus estímulos internos, né? E também a gente tem a memória, né? A gente pode acessar a nossa memória e na nossa memória tem energia, né? Por exemplo, se você lembrar de um momento bom, né? De um momento que você estava na natureza, você vai receber aquela energia também naquele momento. Ou no momento que você está compartilhando com pessoas agradáveis, ou Sim. Para algumas pessoas que ainda pensam dessa maneira, com objetos que, por exemplo, dirigindo um carro que trazia felicidade, ou enfim, não, né? Às vezes a pessoa está dirigindo, ela está fazendo uma viagem muito longa, né? Então, ela pode ficar entediada, pode ficar estressada, e aí ela pode só usar essa parte da memória, né? De que ela guardou ali informações, né? Que trazem até digamos assim, no corpo dela, O né? gato. Desce o gato. Subiu aqui. E o pior é que vem com as unhinhas, né? Aí começa a machucar. Legal, interessante, muito bom, muito bom. É legal ver esse ponto de vista de uma pessoa que trabalha com isso, porque é, são coisas mais são mais elaborados, né? Então, são pensamentos mais elaborados, então ajuda a esclarecer bastante alguns pontos de vista que a gente pega num livro e lê, algum texto na internet que a gente lê, mas fica algumas lacunas em aberto, né? Então, assim, já participei de muitos projetos sociais, né, nas comunidades. Posso falar um pouquinho. E agora que eu estou mais em casa, me dedicando ao meu filho, né, maternidade, aí eu estou me dedicando a projetos pela internet. Legal. Foi uma forma que eu encontrei de continuar trabalhando. Eu gosto de trabalhar, não tem jeito. E dividindo melhor o meu tempo, né? Acho que algo legal também para eu falar é que às vezes as pessoas têm como se fosse assim o medo de se realizar. Por quê? Porque elas têm medo de perder um tempo, assim, um tempo de descanso, né, ou um tempo de lazer, mas na verdade não, porque a própria pessoa é que tem que colocar esse limite. Não, eu vou principalmente trabalhando com a internet. Porque se você deixar, você não tem aquele horário certinho, né? Legal. Então você que tem que colocar para você mesmo esse limite, né? De não, agora eu vou descansar, ou então agora eu vou cuidar da minha casa, cuidar aqui da família, né? Tem que ter um tempinho para gente, tempinho para família, tempinho para trabalho, Sim, tempinho para passear, né? sim, É sim. isso.